Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, manhã de vitória, manhã de conquista. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa paz maravilhosa que excede todo entendimento humano. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui e vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando para a glória de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos, Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, aleluia, 6 dias depois que o Senhor estava ali dando instruções aos seus discípulos, aleluia, glória a Deus. Depois dessas instruções, durou 6 dias as instruções que Jesus passava ali para os seus discípulos. 6 dias depois, então, Jesus tomou com ele Pedro, irmão de Tiago, e João. Glória a Deus. O Senhor tomou com ele Pedro, que era irmão de Tiago, e João, e os levou em particular a um alto monte. Glória a Deus. Então o Senhor aqui os chamou em particular, aleluia, para um alto monte. Glória a Deus. Eles subiram no monte em particular para a glória de Deus. Eles subiram no Monte Hermon, aleluia. E nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 17 de Mateus, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. Glória a Deus. Ali no Monte Hermon, diante, aleluia, de Pedro e João, o rosto do Senhor foi transfigurado, o rosto de Jesus foi transfigurado, aleluia, foi transformado ali. Eles viram o rosto de Jesus resplandecia como o sol, e as vestes tornaram-se branca como a luz. Só quem tem intimidade com Jesus, aleluia, contempla a glória de Deus. Só quem tem intimidade com Jesus contempla maravilhas com Deus. Aleluia, glória a Deus. Vive maravilhas com Jesus. Só quem tem intimidade com Jesus. E nós vemos aqui que Pedro, aleluia, e aos irmãos Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João eram os discípulos íntimos com Jesus, amigos mais chegados. Aleluia. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 eram amigos chegados dele. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor passou as instruções para todos. Aleluia, glória a Deus. Mas dos 12 ali, Pedro, Tiago e João foi quem contemplou essa glória de ver o rosto de Jesus transfigurado, resplandecente, as suas vestes brancas como a luz. Aleluia. E eis que lhes
apareceram ali Moisés e Elias, falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aleluia. Versículo 5 do capítulo 17 de Mateus. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quem é íntimo com o Senhor Jesus não fica confundido. Eles contemplando aquela glória, aleluia, aramanai, eles ficaram ali cheios de temores, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Então nós vemos aqui, aleluia, que Pedro, ele sem saber o que fazer ali, atônito. Versículo 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estar aqui. Eu sinto alegria em estar aqui, contemplando essa maravilha. Aleluia, glória a Deus. E se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma será do Senhor, a outra de Moisés e a outra de Elias. Porque ele não sabia o que fazer. Sabe quando você está atônito diante de uma situação? Aleluia, glória a Deus. Diante de uma maravilha que você não tem nem palavras, não sabe nem o que fazer. Aqui ele sentia alegria em estar ali, mas ele estava atônito, sem saber o que fazer. Então ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou fazer uma tenda. Aleluia. E o Senhor é Deus que não deixa os seus amigos íntimos confundidos. E nós vemos aqui no versículo 5, que enquanto ele estava falando com Jesus, veio uma nuvem. E nessa nuvem uma voz que dizia, veio uma nuvem, e eles ouviram através dessa nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, aleluia, em quem me comprazo, a ele ouvi, aleluia. Este é o meu filho amado, não se confunda. Este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem sinto prazer, em quem sinto alegria. A ele dê ouvidos somente à voz de Jesus, as instruções de Jesus. E hoje o Senhor, ele está repreendendo da sua mente toda confusão, toda dúvida em nome de Jesus, e você vai dar ouvido somente à voz do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6 do capítulo 17 de Mateus. Ouvindo os discípulos, quando os discípulos ouviram a voz de Deus, aleluia, caíram de bruços, tomados de grande medo. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O rosto do Deus Criador do céu e da terra, nós só vamos ver, contemplar lá na glória, lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus, ele apareceu aqui para falar com Pedro, Tiago e João sobre uma nuvem. E a única coisa que eles contemplaram foi uma nuvem e ouviram a voz do Deus Todo-Poderoso. Quem tem intimidade com Jesus, quem é amigo íntimo de Jesus, aleluia, ouve a voz do Pai, ouve a voz de Deus,
Aleluia! Discípulo Jesus tem demais. Ele tem muito discípulo. E glória a Deus por isso. Mas discípulo íntimo são poucos. Aleluia, glória a Deus. E quando eles ouviram, eles caíram de bruços. Eles não aguentaram, porque há poder na voz de Deus. Eles não aguentaram, eles caíram de bruços, tomado de grande medo. Versículo 7. Aproximando-se deles, Jesus, dizendo, Jesus aproximou deles, tocou no ombro deles ali e disse para eles, erguei-vos, põe de pé e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Aleluia! É por isso que quando nós formos morar no céu, quando nós entrar no céu, é um corpo transformado. Porque esse corpo aqui, ele não aguenta. Aleluia! Ele não aguenta. Se esse corpo entrar no céu, ele explode. Porque lá é cheio de glória. Aleluia. É cheio de poder. Cantará, surimi andará. Cheio da glória de Deus. Cheio do poder de Deus. E o Senhor só dá essa revelação para os seus pequeninos. Só dá essa revelação para os seus amigos íntimos, para os seus discípulos íntimos. Aleluia. Quem não é, aleluia, discípulo íntimo, porque discípulo tem muito, mas discípulo íntimo, discípulo amigo de Jesus. Quem não é discípulo íntimo de Jesus, quem não é discípulo amigo de Jesus, não suporta ouvir a voz de Deus, não suporta ver o rosto de Jesus transfigurado em glória. O rosto de Jesus. Pedro, Tiago e João, eles contemplaram o rosto de Jesus como ele é hoje. Jesus está lá, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com esse rosto resplandecente, com essas vestes resplandecentes, com esse rosto transfigurado, cheio de glória e poder. Aleluia! E Pedro, Tiago e João teve o privilégio de contemplar o rosto de Jesus. E nós vamos ter esse privilégio de contemplar o rosto de Jesus quando nós estivermos lá na glória, lá no céu, com Ele. Oh, maravilha! Eita, Jesus cheiroso! Ao Senhor honra, glória, louvor e adoração. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Vale a pena, é maravilhoso, é gratificante ser amigo íntimo de Jesus, Filho de Deus. Jesus Cristo.